Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um passo a passo de uma preparação de pele profissional em casa. Eu particularmente gosto muito de fazer a pele, eu acho que é um dos passos mais importantes da maquiagem, que uma pele bem feita chama atenção e é bonito. Então, vem conferir as dicas, vem conferir o passo a passo e dá o like e se inscreve no canal, não esquece, hein? Vamos lá! Bom, pessoal, para começar, a gente vai fazer o primeiro passo da maquiagem, que ele é muito importante, que é limpar a pele. A minha pele já está basicamente limpa, então o que eu vou aplicar é um tônico adstringente da Nivea, esse aqui. Ele é específico para pele mista oleosa e tem efeito mate. Então ele é muito bom para deixar a pele bem sequinha antes da maquiagem. Aí eu boto num disquinho de algodão e passo por toda a pele. Então agora, com a pele devidamente limpa, a gente vai para um dos principais passos para a maquiagem ficar bonita e durar muito, que é o que a gente quer. É o hidratante. Esse é um dos passos que eu considero realmente um dos mais importantes. Porque uma pele que não está devidamente hidratada, acontece que a base craquela. Então fica com aquele aspecto, parece de rachadinho em todo o rosto. Então, se a pele está hidratada, isso com certeza não vai acontecer. Principalmente para quem tem a pele mais seca. Então, é muito importante esse passo. Para minha pele, como a minha pele é um pouco mais oleosa, então eu uso hidratantes que são um pouco mais levinhos e que são à base da água. Esse aqui é da Neutrogena. Esse aqui. Ele é o Hydro Boost Aquagel. Ele tem realmente a textura bem de gelzinho, então ele tem uma textura maravilhosa para quem tem pele oleosa. Quem tem pele seca também pode usar, é bem tranquilo. Mas para minha pele, já eu prefiro os de gel. Porque assim eu posso usar bastante, sem ter medo de que a minha pele fique oleosa no final. Hidratante aplicado. Agora a gente vai realmente começar o passo a passo da maquiagem. Um passo que geralmente é muito esquecido pelas pessoas que costumam fazer maquiagem é o primer. Muita gente diz, não precisa, ou que não tem tanta necessidade, ou vou investir um pouco mais numa base e esquecer do primer. Mas o primer, se ele é feito exatamente para o seu tipo de pele, escolhido certinho e investido realmente naqueles que funcionam, ele faz muita diferença. Eu tenho dois primers que eu vou mostrar pra vocês, que eu, quando quero que a minha base dure todo dia, eu uso os dois juntos. O primeiro é o primer, Studio Primer da Bianchi, que ele é fantástico. Não sei se vai focar pra vocês, mas ele é muito bom. Realmente, todo mundo fala muito bem sobre ele e tudo que ele promete, ele cumpre. Então, quando realmente eu preciso que a minha base dure das 7 da manhã às 11 da noite, direto, com certeza é ele que eu uso. E como ele tem a textura mais de gelzinho, então ele não pesa. Pelo contrário, ele cria uma película na camada, uma camada de película na pele, pra base grudar nele. Então dura muito mais. Então, primer aplicado, eu apliquei já o Studio Primer da Bianchi. Agora, o segundo primer, eu uso ele especificamente em um lugar só. O primer que eu tô falando é esse aqui da L'Oréal. Ele é o Blur Mágico, alisador instantâneo da pele, tratamento diário. Ele é um tratamento junto com o primer, então ele tem a textura mais em creminho. Não sei se vou conseguir mostrar pra vocês. Ó, ele é branquinho. Eu aplico essa quantidade, principalmente na região onde eu tenho os poros mais dilatados. Esse aqui eu gosto pra minimizar os poros
E o da Biang eu gosto pra passar em todo o rosto pra realmente grudar a base. Então, esse pouquinho eu aplico aqui, aqui e no nariz. É só onde eu aplico. Esse primer, ele dá uma textura diferenciada da Biang. Esse aqui eu sinto que ele deixa a textura da pele super aveludada. Então, é muito bom pra quem tem os poros um pouquinho mais dilatados, assim que nem eu. Pra pele oleosa também é ótimo, perfeito. Uma dica muito importante que eu tenho pra passar pra vocês é cada produto que você vai passar na sua pele, deixar a pele absorver. Por exemplo, passei 2 primers agora e eu vou vir direto com a base. Não, eu vou esperar um pouco toda a minha pele absorver todo o produto que eu passei para depois vir com a base por cima. É muito importante, principalmente entre base, corretivo, pó também, deixar a pele absorver, deixar o produto secar para depois aplicar o próximo produto. Agora, então, chegamos na parte da base. A base que eu vou usar é essa aqui da Maybelline, eu já mostrei ela aqui nos vídeos pra vocês. Ela é a Super Stay 24 horas. Eu, particularmente, gosto muito dela, gosto bastante da durabilidade dela, sinto que ela dura bastante, mesmo a minha pele sendo bastante oleosa. E a cobertura dela também é uma cobertura muito boa, que eu consigo construir camadas. Então, é uma escolha de base que eu indico muito pra vocês. Eu vou aplicar um pouquinho em cima da minha mão. Essa quantidade aqui, e eu vou passar com a esponjinha da Mari Saad. Se você gosta da cobertura da base um pouco mais pesadinha, um pouco com mais cobertura, eu indico você passar com um pincel e depois vir com a esponjinha. Como eu gosto da cobertura um pouco mais leve, eu vou aplicar direto com a esponjinha. Então, é um truque também bem legal pra você deixar a base com mais cobertura ou com menos cobertura, mais levinha. Uma dica muito importante na hora da aplicação da base é não esquecer a região abaixo dessa parte aqui do maxilar, que é o pescoço. Então, quando você passou a base aqui na bochecha, já dá uma leve descidinha aqui pra não parecer aquele aspecto que você está de máscara, sabe? Então, essa é uma dica que às vezes a gente acaba deixando de lado, mas também que é muito importante lembrar. Então, agora, o próximo passo, depois da base, é o corretivo. Corretivo, eu tenho 2 opções aqui pra vocês, que são 2 opções maravilhosas, mas que cada uma eu uso pra uma proposta diferente. Esse aqui que eu tenho pra indicar pra vocês é o corretivo mate da Tracta. Ele é no tom claro, é o que eu uso. Esse aqui eu gosto muito pra dar cobertura, pra cobrir o que a base não conseguiu cobrir, que é essa basicamente a função do corretivo. Cobrir, por exemplo, manchinhas que a base não cobriu, ou espinha, olheira também, que é bem importante. Basicamente isso. A outra função do corretivo é de iluminar. Como esse aqui da Tracta ele não fica tão clarinho pra mim, então eu tenho que vir com outro corretivo se eu quiser dar uma iluminada, principalmente nessa parte aqui do rosto e no centro. Aí eu tenho que vir com um corretivo mais clarinho. Então, corretivo eu tenho 2 opções, um para cada efeito que eu goste. Então, eu vou começar aplicando primeiro o da Tracta. Eu vou aplicar nesse sentido assim, na olheira. Aqui na lateral do nariz, que é onde eu fico mais vermelhinha. Agora eu venho espalhando com a esponjinha. Para espalhar, eu não arrasto o produto, eu dou batidinhas no produto. Então, ele vai ser espalhado e vai ficar no lugar onde eu apliquei. Isso também é muito importante. Corretivo espalhado. Então, agora, para fazer a iluminação, eu vou usar o corretivo da Avon, o Mark. O meu tom é o bege claro. Aí, eu realmente aplico só onde eu quero que o meu rosto fique um pouquinho mais iluminadinho. Eu apliquei aqui na região do centro do rosto e não apliquei na testa, porque eu particularmente não gosto muito quando eu aplico na testa, porque minha testa já é um pouco grande. Então, se eu for aplicar o corretivo
mais claro na testa, vai chamar mais atenção e vai mostrar mais, digamos, a minha testa, que não é o que eu quero. Então, se você tem algum defeito que não queira mostrar tanto, então não aplique o corretivo claro em cima dessa região. Próximo passo, então, é o pó. Eu vou usar esse aqui da Payot, que ele é soltinho, translúcido. O que quer dizer translúcido? Quer dizer que o pó não vai aplicar cor na minha base. Ele só vai matificar e deixar tudo no lugar por mais tempo, dar mais durabilidade para a base. Então, é um passo que eu particularmente não pulo, principalmente para quem tem pele oleosa, é muito importante usar o pó. E eu vou mostrar para vocês como eu faço para aplicar. Eu vou selar as principais regiões aqui na testa, no nariz e no queixo. Eu vou usar uma esponjinha assim, de pó, e eu vou pegar. Então, gente, o pó solto eu apliquei todo no rosto e agora eu vou vir com um pó compacto. Esse aqui também é translúcido, é o da Maybelline, da linha Fit Me. Eu gosto muito dele porque ele não é um pó grosso, então não vai deixar o aspecto da minha pele mais grossa. Então eu venho só um pouquinho com ele, só pra dar uma espalhadinha no o pó solto que eu já tinha aplicado. Finalizada essa parte, agora a gente vai para uma parte que pode ser facultativa para certas pessoas, porque é um produto que nem todo mundo costuma usar, principalmente na preparação de pele. Mas eu, quando comecei a testar, usar e notar a diferença, eu não tirei mais da minha rotina, que é a bruma fixadora. Essa aqui é a bruma fixadora da Ruby Rose. Ela tem umas partículas de brilho dourado na composição, então fica um tom de glow na pele, mas é um glow natural que, se quiser usar no dia a dia também, sem problema, não tem problema nenhum. Eu gosto de aplicar ela em 2 momentos. Agora, depois que eu apliquei o pó, fica o aspecto um pouco ressecado do pó, principalmente quem tem a pele um pouco mais seca, mas quer fazer a maquiagem durar mais, aplica pó e fica aquele aspecto mais ressecadinho, mesmo que tenha passado hidratante antes. Então, esse produto aqui vai ajudar muito para vocês não deixarem a maquiagem com aspecto ressecado. Eu aplico sempre, então, antes de fazer contorno, blush e depois do pó. Eu aplico por todo o rosto. A principal função dela é hidratar, fixar, tonificar e iluminar o rosto. Essa aqui ilumina porque ela tem partícula de brilho, mas também tem a opção da Ruby Rose, a Matte, que não tem brilho, mas faz o mesmo efeito dessa daqui. Agora eu espero a minha pele secar e depois disso a gente já vai para a parte do contorno e do... Então, gente, o próximo passo é o contorno. Eu vou usar esse trio da Boca Rosa, que é o Copacabana, que é um trio de contorno com 3 tons. O tom que eu vou usar da paletinha é o tom mais frio, que eu, particularmente na minha pele, eu prefiro, que é uma pele um pouco mais branquinha, mas o bom dessa paletinha é que tem mais opções, então dá pra usar. Eu vou usar esse tomzinho aqui, ó, é mais clarinho. O pincel que eu vou usar pra fazer o contorno é um pincel chanfradinho, assim, ele é de topinho chanfrado na diagonal, então ele pega bem certinho a região aonde eu vou aplicar o contorno. Eu pego um pouquinho, tiro o excesso e vou aplicando do comecinho aqui da orelha até 2 dedinhos antes da boca. Então eu vou dando batidinhas, sempre assim, nessa direção. O contorno ele serve para afinar o rosto. Então eu gosto muito de afinar aqui nessa região da bochecha, o nariz, a região da testa, que é onde me incomoda um pouco pelo tamanho, que eu não gosto tanto, então eu acabo fazendo o contorno aqui também. E na região do maxilar, juntando com o queixo, que eu vou mostrar também pra vocês como eu faço.
Olha a diferença desse lado com o contorno e desse lado sem. Totalmente diferente. Agora que eu terminei essas duas partes da região da bochecha, a gente vai para a região do maxilar. Eu vou continuar usando o mesmo tomzinho, que é um tom mais frio, e bem na região onde acaba o rosto e começa o pescoço, a gente vai contornar com um pincel bem levinho, com a mão bem levinha, só realmente com a sujeirinha que sobrou do pincel, e eu venho mais ou menos até aqui no meu rosto. Agora, como eu tenho um queixo também que é um pouquinho mais pra frente, eu gosto de dar uma diminuidinha e eu faço esse movimento aqui também com a sujeirinha do pincel. Só pra dar uma leve afinadinha, ó. Dar uma leve afinadinha no queixo. Agora do outro lado também. Sempre puxando também um pouquinho pro pescoço pra não ficar aquela marcação muito forte. E caso acontecer do contorno ficar mais forte do que vocês queriam, é só vir com um pincel de pó, mais gordinho assim, e dando uma esfumadinha no contorno, passando por todo o rosto. Que assim tira aquela marcação forte que fica do contorno, sabe? Da testa, eu vou fazendo o mesmo sentido, sempre rente a raiz do cabelo, e nunca junto os dois lados aqui no meio, sempre deixo um dedinho de diferença. O importante também lembrar pra vocês que é sempre dando batidinhas e dando leve arrastadinhas, não arrastar, porque senão acaba que a base de baixo saia, o produto de baixo saia. Então agora para fazer o contorno no nariz, eu vou usar o mesmo tom com um pincelzinho nesse formato aqui, que ele é mais de precisão do que o outro. E para fazer o contorno do nariz, você nunca vai contornar o que você já tem no nariz. Você vai fazer uma linha aonde você quer afinar, por exemplo. O meu nariz tem essas voltinhas assim. Então, eu vou fazer a voltinha menor, mais para dentro do nariz. Assim você consegue realmente dar a sensação de que afinou o nariz. Ó, eu começo aqui, rente a sobrancelha. Então, parte do contorno finalizada. Agora a gente vai para uma parte também muito importante que eu acho linda de fazer, que é o blush. Eu vou usar esse triozinho da Boca Rosa também, que é o Carinha de Metida. E ele tem 3 tonzinhos, um com brilho e 2 opacos. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Ó. Esse aqui é o tonzinho com brilho e esses dois são os tonzinhos mais opacos. Eu vou fazer uma misturinha deste tom aqui com o com brilho. E eu vou usar um pincelzinho assim, que ele é mais gordinho, como se fosse o pincel de pó, só que um pouquinho menor. E eu vou misturar os 2 tonzinhos. E tiro sempre o excesso. Para aplicar o blush, eu dou um leve sorrisinho e aonde as minhas maçãs saltaram, é ali que eu vou aplicar o blush. Sempre dando batidinhas. E eu sempre gosto de aplicar aqui no começo e indo pro final, para se mesclar junto com o contorno, para que eu não possa conseguir identificar onde começa o contorno e onde começa o blush. É para fazer como se fosse uma misturinha. Olha a diferença que dá. Ó, apliquei na região da bochecha e vou puxando pra trás, junto com o contorno. O contorno tá aqui embaixo. Ó, você não consegue notar a diferença de onde começa o contorno pra onde começa o blush. Então, essa é realmente a intenção, que os dois se mesclam e você não consegue ver onde cada um fica. Agora vamos para uma parte bem polêmica da maquiagem, que é o iluminador. Aplica pouco, aplica bastante, quanto aplicar, aonde aplicar, são perguntas que
Eu vejo que as pessoas têm bastante dificuldade de saber como e quanto aplicar. Eu vou usar o iluminador da Boca Rosa, que pra quem já conhece sabe que o iluminador dela é um iluminador bem potente, bem forte, bem pigmentado. Então, o pouquinho que tu aplica já grita bastante no rosto. Eu, como tenho a pele mais oleosa, já sofri bastante com acne e ainda sofro. Então, principalmente nessa região aqui da bochecha, eu tenho umas texturas irregulares por causa dos poros dilatados e por marca de espinha. O iluminador, ele vai realçar o que você tem na pele. Aqui onde eu tenho mais essas texturas estranhas de acne, enfim, se eu passar o iluminador muito forte aqui nessa região, vai realçar, vai mostrar mais essa textura que eu tenho. Se você não quiser realçar, então você não pode aplicar realmente nessa região. Ou onde você tem um defeitinho que você não gosta da sua pele, tente não aplicar o iluminador tanto nessa região. Então eu vou mostrar pra vocês como eu faço e onde eu aplico o iluminador. O iluminador da Boca Rosa é um trio também. Eu vou usar essa aqui misturado com essa, que é a prata junto com a dourada. Eu vou começar aqui, bem no topinho onde eu apliquei o blush e o contorno. Eu vou aplicar em cima dele, se fosse varrendo o que eu tenho embaixo. Tá vendo que eu venho só até aqui, eu não entro na bochecha. Muita gente passa o iluminador mais nessa região aqui, mas como eu tenho essa textura mais irregular, eu acabo não usando. E eu sempre subo também pra onde eu tenho aonde tá a sobrancelha. Eu misturo os dois, assim. Assim. E no outro eu faço a mesma coisa. Agora eu venho com o dedo, eu pego esse primeiro que é mais clarinho, eu aplico no arco do cupido, que dá um efeito muito bonito, principalmente depois que você aplicar o batom, fica realmente marcando bem o Vzinho da boca, e isso fica muito bonito, dá um destaque bem bonito. Venho também com a ponta do dedo e aplicando na pontinha do nariz. Eu vejo muita gente também aplicando iluminador na região do queixo e da testa. Mas como eu disse que eu já tive muito problema com acne, eu tenho a textura da pele um pouco irregular, eu não aplico nessas duas regiões. E quando a minha pele começa a ficar um pouco oleosa com o passar do tempo que eu fico com a maquiagem, essa região aqui do queixo e da testa é uma região que fica muito oleosa pra mim. E se eu já aplicar iluminador, vai juntar a oleosidade com o iluminado. Então vai ficar brilhando muito e não é... Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu finalizei com uma makezinha nos olhos, com os cílios postiços. Mas a pele finalizada ficou assim, com um glow, com o contorno bem coberto, bem certinho. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de coração. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal e deixa um comentário de amor pra mim. Até o próximo vídeo. Tchau!